Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Valdemar da Costa Neto, que disse que vai passar a presidência do PL para o Eduardo Bolsonaro. Vamos entender esse assunto aqui porque parece uma coisa bastante interessante. Pode dar totalmente uma nova visão do partido, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por prefeitos e vereadores pró-liberdade, Estado monocrático sem direitos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Valdemar da Costa Neto, ele fez uma declaração dizendo que vai abrir mão da presidência do PL. Depois dessas eleições, ele deve ficar mais calado, vai assumir a vice-presidência do PL e deve ficar mais nas retaguardas, né? E vai passar a presidência para alguém indicado pelo Bolsonaro. O nome que eles estão cogitando é justamente o Eduardo Bolsonaro, que assumiria essa presidência do PL, daria mesmo um tom de partido à direita, né? Porque muito que o pessoal está criticando o PL é justamente colocando que é um partido de centro e coisa e tal. E a gente já passou por toda essa história, né? Que o Bolsonaro tentou criar um partido do Bolsonaro, Aliança Brasil. Todo mundo lembra disso, né? O Bolsonaro tentou criar esse partido, mas não conseguiu no final das contas. Não aceitaram as fichas de filiação, arrumaram uma complicação danada. A verdade é que o TSE não tem nenhum interesse de ter novos partidos de direita no Brasil. É uma coisa que eles não gostam, não sentem atraídos por isso, ao contrário, se pudessem, proibiam os partidos de serem de direita, né? Mas é um absurdo, mas é a verdade. Ou seja, e hoje no Brasil, e isso acho que é o grande erro nosso, né? Não existe candidatura independente. Deveria existir candidatura independente. No mundo inteiro existe candidatura independente. Você se candidata sem partido. A chance é menor, porque você tendo um partido, você tem todo um apoio para você fazer a sua campanha e coisa e tal. Você ser candidato independente, geralmente você tem menos chance, mas por que você precisa estar num partido político para concorrer? No Brasil é obrigatório isso. E aí o que acaba acontecendo no Brasil é que você tem esse oligopólio de partidos. Não é fácil criar um partido no Brasil. Os partidos acabam tendo donos no Brasil, como é o caso do Valdemar, né? O Valdemar é dono do PL. A verdade é essa. Ah, mas em tese, se você vê o estatuto do partido, ele tem uma assembleia que ele vota e escolhe quem é o novo presidente do PL. Pode ser que não escolham o Valdemar, né? Mas o fato é que na prática, o que acontece nesses países? Essas figuras que os partidos são criados, né? Essas figuras são muito poderosas lá em Brasília. Muita gente deve favor para esse pessoal. Inclusive as pessoas que estão no PL, né? Inclusive o Bolsonaro. O Bolsonaro foi aceito no PL num acordo com o Valdemar, né? Então o pessoal sabe que não pode tirar o Valdemar, ou simplesmente esfaquear o Valdemar pelas costas e tirar ele na base da votação e coisa e tal, porque é tanta gente dentro do PL que deve favor para o Valdemar que isso simplesmente não daria certo para quem quer que assuma o PL depois, né? Então, esse tipo de coisa que acontece lá em Brasília. Você tem essas figuras que são extremamente poderosas lá em Brasília, tem um monte de gente, o Valdemar é uma delas, só tem várias outras lá, e que muita gente deve favor para essas figuras. Então, é isso, né? Então, se você quer ter um partido de direita, não tem jeito, o Valdemar tem que estar contigo, ou o Valdemar ou outra pessoa qualquer, outro político, que não vai ser muito diferente do Valdemar, que vai aceitar esse tipo de coisa. Essa ilusão de achar que vai criar um partido da direita do zero, sem nada, é nada mais do que isso, ilusão, né? Já está mais do que claro. O Bolsonaro tentou, não conseguiu, MBL tentou, não conseguiu, um monte de gente já tentou aí criar partido no Brasil e não conseguiu, né? E no final das contas, essa é a situação nisso daí. Enfim, o que aconteceu aqui, né? Uma crítica que o Valdemar tem feito é justamente que o pessoal está apontando muito, está criticando muito o PL como um partido de centro por conta do Valdemar, né? E isso estaria atrapalhando nas eleições, isso teria colocado uma visão ruim no PL, o fato do Valdemar ser o presidente do partido. O Bolsonaro já é o presidente de honra do PL, mas o Bolsonaro é presidente de honra. Por quê? Porque o presidente do partido tem que estar na retaguarda, não é um cara que vai ser candidato. E o Bolsonaro é um cara que é para ser candidato, né? É o cara que está lá na linha de frente, né? Pelo menos por enquanto é o que a gente imagina que ele vai fazer. Em algum momento, pode não ser em 2026, pode ser só em 2030, mas o Bolsonaro vai voltar, vai ser candidato de novo e certamente vai ser presidente brasileiro de novo, né? E aí, ou seja, esse é o dilema. O Valdemar está se sentindo acuado, por quê?
porque estão acusando ele de um monte de coisa, o próprio pessoal da direita acusa o Valdemar de um monte de coisa, e ele ajudando a direita no final das contas, porque é isso que ele está fazendo, né? Então a ideia dele é sair e deixar o Eduardo Bolsonaro na presidência. O Eduardo Bolsonaro é conhecido de todo mundo, tem uma boa capacidade de liderança, tem uma boa entrada lá nos Estados Unidos com o pessoal do Trump, então o Trump ganhando as eleições esse ano seria uma coisa excelente para esse arranjo, né? E o Eduardo Bolsonaro assumindo o PL, aí pronto, a gente pode dizer que é um partido do Bolsonaro mesmo, né? Ok, é aquilo que eu falo para vocês, por trás dos panos, o Valdemar vai continuar sendo dono do PL, porque o Valdemar é o dono do PL, a verdade é essa, mas pelo menos no dia a dia do partido, nas decisões mais diretas, vai ser o Eduardo Bolsonaro tomando as decisões, e isso pode facilitar a vida do PL em 2026. 2026 vai ser uma eleição muito importante, né? Essa eleição, lógico, é muito importante também, mas a de 2026 vai ser muito mais importante. A gente pode estar falando da volta da direita ao poder no Brasil, bem como botar senadores suficientes para fazer uma mudança no STF em 2026. Então é fundamental essa peça, né? O Bolsonaro falou sobre isso na live que ele fez ontem, né? Me casar com o Partido Liberal do Valdemar da Costa Neto. Sentamos, eu e ele, né? Aí, Valdemar, teu passado é esse, o meu é esse. Dá pra gente fazer isso. Vai ter um preço para você, tá pagando esse preço já. Tá? Até tem uma matéria aqui, jornal, que hoje aí fui ver, é verdadeira. O Valdemar quer passar a presidência do PL para o meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Ele seria vice, o Valdemar. Porque eu não posso conversar com o Valdemar. O Valdemar tornou-se um terrorista quando ele assinou uma procuração para a nossa advogada eleitoral peticionar o TSE. Então, por causa disso, ele passou a ser um terrorista. Tá? Tá falando aqui, claro, do absurdo que é o fato do PL ter entrado com uma ação questionando as urnas eletrônicas, isso ter virado um crime, né, uma tentativa de golpe. Cara, foi uma petição, foi na justiça. O Alexandre de Moraes negou a causa. Eu acho que foi errado. Eles deveriam ter investigado a coisa e dado uma resposta condizente, como fizeram com o PSDB, né? O PSDB fez a mesma coisa em 2014 e o que eles fizeram foi isso. Fizeram uma resposta, elaboraram, fizeram um processo e coisa e tal, e responderam ao PSDB e não teve problema nenhum, né? Deviam ter feito a mesma coisa com o PL. Por que não fizeram? Qual que foi o problema que o pessoal tá vendo nisso daí, né? O problema eu sei qual que é. É que eles tratam o PL como uma aberração que não deveria existir. A direita não deveria existir no Brasil na cabeça do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia, desse pessoal do STF, né? Enfim, o Bolsonaro falou isso, tem aqui também o aviso aqui do Partido Liberal. Nesse contexto, os pedidos para que uma nova liderança assuma a presidência do partido, como mencionado em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, refletem a busca por uma solução que possa superar essas dificuldades, preservando a coesão interna e a eficácia da nossa comunicação política, né? Ou seja, aqui está o aviso justamente do PL falando que deve realmente trocar a presidência pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já falou que também está conversando com isso. Não deram o 100% certo ainda não, mas estão nesse sentido que a coisa está caminhando. Eu acho que é uma mudança extremamente positiva para o PL, para o Bolsonaro e para as nossas chances da direita em 2026. É muito importante focar nisso daí. Eu acho que a essa altura do campeonato, as eleições de prefeito já vão acontecer agora, já está definido o que vai acontecer, vamos ver, né? Eu amanhã estou indo votar, vou votar no Ramagem, vou votar num candidato de vereador, não vou dizer qual, porque eu apoiei um monte de candidatos de vereador aqui no Rio de Janeiro. Se eu disser em qual que eu vou votar, é sacanagem, mas eu vou votar em candidato de direita. Pode ter certeza que o que eu puder fazer para apoiar a liberdade aqui no Rio de Janeiro, eu vou fazer, inclusive indo votar, né? E essa mudança no PL me parece muito positiva no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.